Nesse vídeo etnográfico, contaremos sobre o nosso estudo do estilo de vida que julgamos normalmente serem os hippies. O tema foi escolhido também por curiosidade e interesse particular dos integrantes do grupo, tanto sobre a história do movimento hippie, quanto pelo que ele se transformou. Contextualizando antes de falar sobre o movimento hippie, é relevante destacar sobre o conceito de cultura e contracultura, sendo esse último originado pelo movimento hippie. Sabendo que cultura ainda entra em conflito com vários conceitos antes de tentarmos defini-lo, e promove também profundas discussões entre autores conceituados, podemos acatar uma breve ideia sobre a cultura ser um processo constante, que, como Lévi-Strauss cita, abre aspas, pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, fecha aspas, os quais se enquadram desde linguagem, relações econômicas, regras matrimoniais, arte, ciência e religião. São aspectos notáveis que buscam se exprimir entre a realidade física e a realidade social. De qualquer forma, seguindo para um conceito de contracultura, ele pode ser posto como uma cultura marginal, já que o que se chama de contracultura também é um fenômeno que não pode ser previsto. Logo, a contracultura, para existir como um benefício ou um malefício, depende da cultura, que tem seus defeitos e doenças. Especificamente, o movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 60, lembrando que contracultura é um conceito mais amplo e não é sinônimo de cultura hippie. Com essa definição, podemos citar sobre o surgimento desse movimento nos Estados Unidos em 1960, que é considerado um movimento de contracultura porque se opunha às várias ideologias, como militarismo, capitalismo, patriarcalismo e nacionalismo. Além disso, os hippies defendiam outras ideologias políticas como o ambientalismo, emancipação sexual, socialismo libertário e intelectualismo, direitos civis, igualdade e, principalmente, paz e amor. Conta-se muito com a influência política nacional e internacional dessa época, citando acontecimentos marcantes e artistas ícones do movimento que influenciaram outros tantos movimentos em diferentes países como o Brasil. É registrado que a imprensa foi quem dissipou bem a discussão do espírito libertário do grupo, mostrando também essas pessoas indo contra rótulos e modismos. Importante lembrar de que esses fatos históricos revolucionários foram essenciais para a formação das características do que foi o movimento hippie. Entre eles, mais de 1968 na França com a geração Baby Boom, e a movimentação das ditaduras e repressões que se proliferavam pelos países da América do Sul, incluindo o Brasil. Isso unia os jovens em um movimento em comum sobre a liberdade de expressão em um tempo que ainda não havia globalização. O grupo tinha suas atitudes e vestimentas bem características, tanto em passeatas quanto no seu modo de vida, e viviam em comunidades agrícolas na tentativa de ter o maior contato possível com a natureza. A vestimenta era vista como algo para se opor ao consumismo. Sendo assim, o uso era de cabelos compridos e de roupas velhas e surradas. Além das próprias expressões para tentar sair dos padrões repressivos da sociedade da época, eles também tinham slogans típicos encarnados no intenso movimento de revoluções. Com isso, o estilo de vida resume-se no grupo formado em comunidades nômades que viviam em comunhão com a natureza e praticavam esse amor e prazer livre. O uso de drogas, principalmente LSD e maconha, era visto como uma forma de experiência mediativa. Essa experiência, independente das ideologias e lutas políticas que os hippies defendiam, tinham como foco a busca de si mesmo e do significado da existência. Por isso, o uso intensivo de LSD era uma forma legítima para entrar na onda do misticismo e do psicodelismo. Houveram artistas que se destacaram na época como Janis Joplin, Bob Dylan e Jimi Hendrix, que reafirmaram o movimento hippie em festivais como o de Woodstock. Um momento marcante em um desses festivais foi quando acabou o hino nacional dos Estados Unidos e Jimi Hendrix se voltou à multidão contra o governo americano. Já no Brasil, alguns desses artistas nacionais se destacaram no movimento hippie, como Raul Seixas, que foi e é conhecido pela sua posição sobre uma sociedade alternativa. Inclusive, ele foi destaque em várias conversas durante nosso trabalho em campo. Contando com essa teoria, durante 4 dias andando por São Paulo, conversamos e interagimos com várias pessoas, entre elas, a maioria em casal e praticando o comércio de rua. Foram 9 momentos de inserção com pessoas relacionadas a esse estereótipo. No senso comum se costuma rotular os comerciantes de rua como os hippies de hoje em dia, ou também como ciganos. Porém, entre conversas podemos concluir que o que se entende hoje no Brasil como os atuais hippies são os artesãos e os malucos de BR. Uma vez que ambos sabem desses rótulos, conhecem sobre o movimento hippie
e do comportamento coletivo de contracultura. Mesmo a maioria reconhecendo ser nome de O Viajante, eles não se consideram hippies. Todos afirmam que o movimento hippie foi extinto na transição da década de 70 e 80, falando que os próprios hippies só conseguiam defender seus ideais e agir exatamente como eles agiam por serem independentes do dinheiro dos pais. Teve-se frequente entre as conversas, abre aspas, eram tudo filhinho de papai, ou você tá achando que as drogas deles era tudo do céu, fecha aspas. Mas não negam levar a essência das ideologias sobre liberdade e igualdade, as quais estão em pauta até hoje. Compreendendo melhor essa mudança, antes de afirmar é tudo hippie, explicaremos como foi formada essa divisão entre os artesãos e os malucos de BR. Os que se denominam somente artesãos fazem e expõem sua própria arte, escolhendo viver às custas desse tipo de trabalho. Defendem esse estilo de vida por poder ter autonomia, levando àquela ideologia do prazer livre que os hippies consagraram. Porém, pagam impostos, têm residência e vivem na sociedade como um cidadão comum. Os que se denominam malucos de BR, seus princípios são majoritariamente ligados em sair viajando através de caronas e assim ir conhecendo várias pessoas e lugares, principalmente no Brasil e América do Sul. Eles levam apenas o necessário para conseguirem sobreviver e vão fazendo suas obras conforme seus talentos. Afirmam muito da vida nas ruas ser cheia de surpresas boas e ruins, mas ressaltam terem aliados que desfrutam do mesmo estilo de vida. Contam sobre eles se ajudarem com dicas e proteção por cada lugar que passam. Especificamente, trocam informações sobre onde expor sua mercadoria, onde se tem melhor custo-benefício para a comida, ou também, caso queiram dormir, em algum lugar mais confortável, ao invés de acampar ou simplesmente dormir nas calçadas das ruas. O ponto mais interessante dessa história toda é que eles aprendem a decifrar a malícia da vida no olhar do outro. Para finalizar, contando um pouco mais da nossa experiência particular, ao longo do trabalho conseguimos nos divertir muito, pois além do nosso interesse ser grande pelo tema, as pessoas que tivemos contato estavam dispostas, abertas e até gostavam de falar sobre suas respectivas vidas. Apesar de nenhuma delas demonstrar conforto para qualquer tipo de foto ou filmagem, conseguimos quebrar alguns preconceitos estabelecidos pelo senso comum, trocando além das ideias estabelecidas pelos objetivos da nossa etnografia, fizemos laços, trocando contato do Facebook com algumas das pessoas que conversamos.